Uma estranha mancha branca em uma banana é um sinal claro de que você deve jogá-la fora, pois são ninhos de aranhas. Estou falando da aranha armadeira, e essa mocinha é perigosa, também conhecida como a aranha mais venenosa do mundo. Uma mordida e seu sistema nervoso é instantaneamente bloqueado. Como um bônus desagradável, você sente náuseas e fica com a visão turva. É mais provável que elas sejam encontradas na América do Sul, mas como gostam de se esconder, podem entrar escondidas nas caixas de bananas e viajar para onde essas frutas forem. Elas gostam de viajar nos sacos das bananas, e há evidências de uma mamãe aranha viajando com seus filhotinhos. Ah, fofas! Você já comeu comida enlatada? É provável que também tenha engolido alguns vermes. Essas criaturas podem ser encontradas em todos os tipos de alimentos. Tomates enlatados? Certo que sim. Cogumelos enlatados? Com certeza. Os vermes são loucos por eles. Eles adoram tanto que 20 larvas devoram tranquilamente 100 gramas de cogumelos. Desculpa, amigo. Não há nada que possamos fazer. Apenas aceite os fatos. Algumas coisas assustadoras na sua comida podem realmente ser aprovadas pelo FDA. Por mais estranhos que pareça, o FDA aceita 30 ou mais partes de insetos por barra de chocolate. Quer saber mais? Ok. Que tal ter pelo de roedor na sua manteiga de amendoim? Delícia! Apesar de a manteiga de amendoim ser um dos produtos mais bem controlados pelo FDA, eles não veem nada de ruim em alguns pelos de roedores por embalagem. Agora vamos verificar sua intuição. Pergunta 1. Quanto mofo é aceitável na manteiga de maçã de acordo com o FDA? Não muito, na verdade. 12% de mofo é aceitável. Pergunta 2. Quanto mofo é aceitável na geleia de cereja? As coisas estão ficando mais fedorentas, já que 30% de mofo é ok na geleia de cereja. O último. Que tal geleia de groselha? Atenção, 75% da geleia de groselha mofada é algo super ok para o FDA. Acho que nunca mais vou comer manteiga de amendoim com geleia de groselha. O brócolis é bom para a saúde e arriscado ao mesmo tempo. Não é que você deve desprezar o brócolis, é só um lembrete amigável para verificar seus vegetais. E se houver um inseto perigoso escondido no seu brócolis? Digamos uma aranha viúva negra? A mordida dela é tão ruim quanto a picada da aranha armadeira, mas mesmo assim não é boa. Essa é uma história real. Um cara de Ohio encontrou essa aranha no brócolis. Felizmente a história tem um final feliz. A pessoa chamou os protetores de animais locais e o santuário Ohio Another Chance adotou a aranha e deu a ela um nome muito fofo, brócolis. Só um minuto, estamos adotando aranhas agora? Ho ho ho, o Natal está chegando e você prefere uma árvore de Natal natural? Antes de arrastar aquela árvore direto para sua casa, é melhor inspecioná-la minuciosamente. Tá vendo aquele objeto em forma de pinha do tamanho de uma noz pendurado na sua árvore? Más notícias, este é o dormitório de alguém. É um saco de ovos contendo centenas de pequenos louva-a-Deus esperando para eclodir na sua casa e celebrar as festas de fim de ano com você. A menos que queira dividir sua cama com eles, certifique-se de que todas as surpresas estejam debaixo da árvore de Natal, não nela. Certo, você não quer arriscar e escolhe uma árvore de Natal artificial. Boa pedida! O fato é que as árvores artificiais têm 3 vezes menos probabilidade de pegar fogo do que as naturais, mas isso não significa que sejam totalmente seguras. Você deve ter cuidado de qualquer maneira, usar iluminação adequada e nunca colocar a árvore muito perto de uma fonte de calor. Os modelos resistentes a chamas são os melhores. Pessoal que é míope, cuidado! Se você vir algo que se parece com um biscoito Oreo ou uma moeda antiga com um design pitoresco, é melhor colocar os óculos antes de tocá-lo. Saiba que isso pode ser uma aranha aterrorizante. O quê? De novo? Sim, estou falando da aranha Cyclocosmia ricketi. E honestamente não tenho ideia de por que a chamam em inglês de aranha ampulheta e não de aranha biscoito. Essas mocinhas vivem no sudeste da Ásia, no México e na Guatemala, e parece que não se importam muito com o frio, pois podem até curtir algumas partes dos Estados Unidos e Canadá. Essas aranhas são notórias por armar armadilhas. Elas constroem tocas, e uma vez que detectam movimento, bam, atacam. Além disso, essas tocas as ajudam a manter afastados os visitantes indesejados, como as vespas. Boas notícias! Nós, humanos, somos grandes demais para elas nos arrastarem para suas masmorras, e apesar de muitos posts virais, elas não são venenosas para nós. Ufa! Que horas são?
É hora de desmascarar outro mito. Algum tempo atrás, houve um vídeo viral do TikTok com morangos embebidos em água salgada. O vídeo parecia bem nojento por causa de insetos parecidos com vermes rastejando no morango. Mas esse é meio que um mito de que todos os morangos são cheios de larvas. Em primeiro lugar, todos eles são verificados e encharcados antes de serem embalados e despachados. Além disso, há moscas das frutas, que são bem diferentes. O problema é que, se as frutas ficam muito tempo no balcão para serem compradas, elas começam a atrair moscas das frutas, que põem ovos minúsculos que depois se transformam em larvas, que depois se transformam em novas moscas das frutas. O ponto principal aqui é que essas moscas das frutas estão por toda parte, supermercados, lojas menores e até mesmo na sua cozinha. E assim, é muito provável que você as coma toda vez que mastiga praticamente qualquer fruta. Você acha nojento, mas eu vejo como proteína natural. Tô brincando. Não se preocupe, larvas de plantas não são perigosas para as pessoas. Além disso, você não precisa mergulhar suas frutas na água salgada. Um enxágue completo serve. É melhor evitar alguns alimentos se estiverem pouco maduros. A lixia é um bom exemplo. Apesar de sua aparência inocente, ela pode ser bastante perigosa. Se você comer a lixia antes de ela estar madura, provavelmente também consumirá algumas toxinas. Não é tão ruim quanto você pode imaginar, mas essa toxina pode reduzir significativamente o açúcar no sangue. Para pessoas com certas condições, pode levar a consequências indesejadas, incluindo febre e até coisa pior. Então, nada de extraordinário aqui, apenas certifique-se de que suas lixias estejam maduras. Você pode pensar que manchas pretas de fuligem na sua maçã são um sinal de que ela não é comestível, mas não é bem verdade. Em primeiro lugar, essas manchas não passam de um problema cosmético, mesmo sendo um fungo. Não se preocupe, não é perigoso ou algo assim. Opção 1. Esfregue essas manchas e devore sua maçã. Opção 2. Descasque-a e coma. A opção de jogar a maçã fora não existe. Cuidado se o salmão que você vai comprar tiver caviar. Isso pode ser um sinal de que esse peixe não ficará tão gostoso quanto você deseja. Os salmões do Oceano Pacífico tendem a botar ovos em água doce, então eles têm que migrar quando fazem isso. Mas uma vez que o salmão está em água doce, todos os seus sistemas param de funcionar e o peixe para de comer. Esse salmão ainda é comestível, mas a qualidade é muito inferior ao que poderia ser. E se você vir uma cápsula branca na sua couve, que supostamente é um casulo? Ei, não precisa jogar seu jantar fora. Você pode simplesmente remover essa aspirante à borboleta ou mosca, dar uma boa lavada na couve e degustar sua salada. Quase esqueci. Cuidado com as saladas pré-embaladas. Embora os fabricantes afirmem que é seguro comer sem lavar, há evidências de que as pessoas contraem problemas de saúde por causa de saladas pré-embaladas não lavadas. Essas saladas já renderam contas pesadas de remédios para tratar as consequências. Imagine que de repente você percebe uma mosca na sua bebida. Ela está nadando de costas? Você vai terminar o copo ou servir outro? Bem, depende do sexo dela. Se você tiver uma mosca fêmea na sua bebida, alguns minutos depois o sabor ficará estranho. Se uma mosca macho quiser tomar banho no seu copo, ela não vai estragar a bebida. O problema é que as moscas fêmeas têm certos feromônios responsáveis por aquele cheiro esquisito. Mesmo que você pesque a mosca instantaneamente, a bebida ainda pode perder seu sabor original, pois 1 nanograma de feromônio já é suficiente. Mas como você provavelmente não será capaz de distinguir o sexo da mosca, vai querer servir um novo copo. Sim, uma mosca no estômago não fará nada de ruim para você, mas é meio nojento. Bem, é hora de esticar as pernas e dar uma caminhada no parque. O sol está brilhando e você aproveita o clima e a vida como um todo. É quando vê uma nuvem vertical crescendo rapidamente. Um barco brilhante no início. Ela vai se aproximando assustadoramente rápido, ficando densa e escura. O céu vai escurecendo e uma rajada de vento sopra o chapéu da sua cabeça. E então seu cabelo começa a ficar em pé. Essa é a sua deixa para correr e salvar sua vida. Você está prestes a ser atingido por um raio. Neste exato momento, cargas positivas estão subindo pelo seu corpo. Elas se dirigem para alcançar a parte de carga negativa da tempestade. Se você não reagir rapidamente, essas cargas se encontrarão e isso acabará mal. Se não houver nenhum lugar onde possa se esconder, agache-se e tente ficar menor do que os objetos ao seu redor. Não deite no chão, pois ele pode estar molhado e, portanto, ser um ótimo condutor de eletricidade. Existem também outros sinais que indicam perigo durante uma tempestade com raios. Suas palmas das mãos podem começar a suar. Você pode ouvir estalos bizarros, zumbidos
ou sons de vibração vindos de objetos metálicos próximos. Sua pele pode começar a formigar. Pode sentir um estranho gosto metálico na boca. Se não estiver mastigando papel alumínio, cuidado. Além disso, pode ser que sinta cheiro de cloro. Isso é ozônio. As cargas elétricas dividem as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os principais gases que formam a atmosfera, em átomos separados. Quando esses átomos se juntam novamente, alguns deles produzem moléculas compostas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Você talvez sinta o cheiro dele durante uma tempestade, pois as correntes descendentes de ar o trazem de grandes altitudes até o nível do seu nariz. Também é possível saber a proximidade de uma tempestade medindo o tempo entre ver o relâmpago e ouvir o trovão. Cada 5 segundos representam cerca de 1,5 km. O céu sobre sua cabeça vai escurecendo e ficando assustadoramente verde. Algo acerta sua bochecha. Ai! Isso dói! Ao pegar o objeto que o atingiu, você vê que é uma enorme pedra de granizo. Mas não está tão frio lá fora e não está chovendo. Você percebe como tudo está parado, quieto. Não há vento algum. Isso faz pensar na calmaria que antecede uma tempestade. E, de fato, logo você ouve um barulho. Ela está se aproximando rapidamente e o som vai ficando muito alto, como se um trem de carga estivesse se movendo na sua direção. Sei que não é um trem, é um tornado e você quase não tem tempo para escapar. Não dá para ver o funil por trás da nuvem de destroços, mas não tem como confundir essa coluna giratória de ar com qualquer outra coisa. Se o tornado o pegar na estrada, fique o mais longe possível do carro. Isso evitará que o veículo seja arremessado em sua direção. Encontre uma vala, deite-se nela e cubra a cabeça. Se estiver dentro de casa, afaste-se das janelas e se esconda no subsolo se possível. Agora você está à beira-mar, caminhando pela orla e curtindo uma brisa suave. De repente, o chão começa a tremer sob seus pés. Deve ser um terremoto. A próxima coisa estranha que percebe é a água recuando da praia a uma velocidade vertiginosa. Ela deixa o fundo do oceano exposto, a recifes e até peixes. É quando você ouve um barulho distante. É um tsunami. São só alguns minutos para salvar sua vida. Vá para um local alto imediatamente, pois uma onda gigante já está acelerando em direção à costa. Mas essa não é a única maneira de um tsunami se aproximar. Ele não necessariamente vem estourando na costa como uma série de ondas enormes. Um tsunami pode parecer como uma maré quando sobe rapidamente. Isso geralmente acontece em paralelo a uma forte turbulência subaquática. Ela puxa as pessoas para baixo da superfície e arremessa objetos pesados ao redor. Você também pode notar a água do mar borbulhando, turbilhonando e criando padrões bizarros. Eis um outro sinal claro de que um tsunami está chegando. Seu cachorro está inquieto. Ele fica arranhando a porta de entrada, vagando pelo apartamento e tentando se esconder em um canto. Normalmente calmo e dócil, o cão está agora uivando e latindo. O tempo também está louco nos últimos dias. Está quente e frio 24 horas depois. Além disso, você notou que o riacho, perto de sua casa, ficou mais movimentado, com as corredeiras borbulhando. Só quando os copos começam a tilintar no armário você percebe o que isso significa. O barulho é produzido por choques, que são minúsculos terremotos que antecedem o evento principal. Os terremotos costumam ocorrer em grupos. Se houver vários deles fracos, um muito maior pode estar a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, é possível notar luzes azuis bizarras. Algumas parecem estar vindo do solo, outras estão pairando no ar. Essas são as chamadas luzes de terremoto, emitidas por rochas sob grande estresse. Podem ser vistas dias ou alguns segundos antes de o solo começar a tremer. Ao mesmo tempo, alguns especialistas duvidam da existência dessas luzes. Se você acha que um terremoto está prestes a acontecer e tem um peixe-bagre no seu aquário, preste atenção no comportamento dele. Os cientistas provaram que a espécie pode reagir a tremores de terra. Estes peixes ficam inquietos quando a atividade sísmica é alta. Alguns insetos são capazes de sentir uma tempestade se aproximando. Eles se preparam para o desastre natural, parando qualquer movimento. É por isso que, se você notar que muitos insetos ao seu redor parecem inertes, procure um abrigo. Já as abelhas podem prever fortes temporais. Elas começam a trabalhar muito mais um dia antes de começar a chover. As ondas quadradas ocorrem quando 2 padrões de ondas diferentes se chocam. Esse fenômeno parece incrível, mas só se você estiver vendo da costa. Nem pense em entrar na água para brincar nessas ondas.
Naquele local, existem correntes cruzadas que podem facilmente puxar até mesmo um nadador habilidoso para baixo da superfície. E se você vir ondas agitadas e selvagens, carregando detritos do oceano e algas marinhas, fique fora da água também. Pode ser um sinal de uma forte corrente de retorno. Ela pode levá-lo para longe. Se você vir algo verde fedorento na superfície de um lago ou do mar, fique longe da água. Pode ser uma perigosa proliferação de algas. Você não terá como dizer se é tóxica ou não à primeira vista. É por isso que é melhor evitá-la completamente. 3 a 4 dias antes da chegada de um furacão, o mar ou a superfície do oceano podem aumentar em até 2 metros. As ondas atingem a costa a cada 9 segundos. Quanto mais próximo o furacão, mais rápido elas quebram contra a costa. E também ficam mais altas, às vezes chegando a até 5 metros. O céu está coberto de nuvens leves e fofas. Aproximadamente 36 horas antes de o furacão atingir a costa, a pressão atmosférica começa a cair. Depois disso, o vento acelera. Nuvens finas e parecidas com cabelos aparecem no céu. 18 horas antes de o furacão atingir a costa, o céu se abre e começa a chover. A água da chuva muitas vezes inunda áreas baixas, chegando a 4,5 metros. Quando o furacão está a 12 horas de distância, um forte vendaval começa a trazer detritos soltos. 6 horas antes, a velocidade do vento já é de 145 km por hora. Isso é forte o suficiente para quebrar e até arrancar árvores, arremessar detritos grandes e virar carros. A propósito, digamos que você esteja navegando e alguns tubarões estejam circulando o seu barco. Fique de olho neles. Se os predadores de repente o deixam em paz e se dirigem para águas profundas, pode significar que um furacão esteja se aproximando. Volte para a terra firme o mais rápido que puder e avise os demais. Se durante um período de chuvas fortes você ouvir um som estrondoso, pode ser uma enchente se movendo na sua direção. Se estiver perto de um rio no momento, poderá haver destroços descendo com a correnteza. A água pode estar mudando de cor e ficando mais turva e escura. Esses sinais devem ligar um sinal de alerta na sua cabeça. Se o seu pressentimento estiver certo, não há tempo a perder. Tente fugir daquele lugar o mais rápido possível, pois inundações repentinas costumam ser letais. Se estiver na floresta, preste atenção na água dos riachos, córregos e rios. Caso estejam baixando ou subindo rapidamente, pode ser um sinal de que um deslizamento de terra está para acontecer. E se você vir a água ficar lamacenta, não espere por mais evidências. Saia da área imediatamente. Desertos quentes e intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias, você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas. E entende que provavelmente se trata de uma miragem, mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele, graças a uma estranha penugem. Os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pela qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de cholla e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz. Se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer.
O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção, e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vans e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado. Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas na verdade, é um perigoso monstro de Gila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de Gila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade. Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana, com mandíbulas fortes e pernas longas, esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação, mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você, ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela. As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis, para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha. Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada, Solifugae. Ela gosta de morder, é destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roedores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia, também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, 2 vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha.
Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado. O escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente, que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião? Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde.